foi iniciada em 1969, primeiramente chamada de Nossa Senhora da Vitória, motivada pelo capitão-mor Diego Machado da Costa. A fachada atual da Igreja da Sé é o estilo neoclássico, simétrico e com frontão coroado pela imagem de Nossa Senhora da Vitória. Apresenta a planta pentagonal, característica que a distingue dos outros templos erigidos na região. Acredita-se que seria uma adaptação do partido em cruz com nave, capelas laterais e capela-mor, nitidamente seccionadas. Ali foram enterrados os primeiros habitantes de São Luís. O arco cruzeiro é simples, sem detalhes. O altar-mor possui piso de cantaria e o retábulo tem características do neoclássico, apresentando entalhes vazados contornando o arco pleno do nicho central. No térreo, temos uma portada de acesso à nave central, que é ladeada por 2 nichos de vergas em arco pleno. A primeira igreja foi edificada em 1665, a mando e com recursos próprios do então governador e capitão-geral Rui Vaz de Siqueira. No século XIX, o toque de silêncio sob a responsabilidade da Igreja de São João marcava o horário do recolhimento dos escravos. A reforma mais importante foi a realizada em 1934, na qual se procedeu à completa reconstrução, conferindo à igreja traços da arquitetura neoclássica. A fachada apresenta 2 torres simétricas em relação ao eixo da portada principal, mas apenas uma possui cimo. No segundo nível da fachada, encontramos um conjunto de 5 janelas de vergas em arco abatido. Um frontão triangular com cruz de ferro em seu vértice superior completa o coroamento da fachada. O embasamento estilizado, as pilastras com capitéis coríntios estilizados e a escadaria de acesso completam a fachada da igreja. Em seu interior, a planta é em cruz latina, possuindo arcarias de separação entre a nave central e as laterais. Possui ainda forro em abóbada de berço, confeccionado em madeira. O altar-mor da igreja acompanha o estilo predominante em toda a construção. A igreja de São José do Desterro é um marco na história de São Luís. Originalmente, era apenas uma pequena ermida coberta de palha e bastante modesta, ocupando cerca de 1/4 de sua área atual. Sua construção, segundo historiadores, é anterior a 1640. Consagrada em seus primórdios a Nossa Senhora do Desterro, sua antiga fachada volta-se para o mar e não para a Rua da Palma, como se vê hoje em dia. A Igreja do Desterro ostenta atualmente uma fachada em estilo colonial simples, ladeada por uma única torre sineira encimada por um gradil. O templo ostenta também uma curiosa cúpula em forma de bulbo, que lembra vagamente um estilo bizantino, e é coroada por uma cruz de ferro. É a única igreja dentro da cidade de São Luís com elementos da arquitetura gótica, o que lhe confere destaque dentre as demais. Na fachada principal, destaca-se a torre única sobre o entablamento do corpo central, que por sua vez serve de eixo de simetria para os 2 corpos laterais. No segundo nível das fachadas, os vãos em arco de ogiva são preenchidos por vitrais coloridos até os balcões de entrada balustrados. Nos corpos laterais, estes vãos são em número de 2, com um pequeno óculo no meio deles, e todo o conjunto está centralizado sobre uma marcação em relevo de arco de ogiva.
No térreo, 3 portas dão acesso ao interior da igreja, todas com bandeiras de vitrais e esquadris em madeira, sendo a do centro a entrada principal e por isso maior que as outras duas. Todas em arcos de ogiva sobre marcação em relevo de arcos plenos. Na torre da base quadrada encontramos 2 aberturas em cada face, sobre as quais encontramos um conjunto de óculos e rosácea, ambos com vitrais. A torre é coroada por uma pirâmide hexagonal, sobre a qual há uma cruz de ferro. A igreja apresenta uma nave única, com uma fileira de colunas coríntias de fuste estriado de cada lado.